Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Eu recebo em nossos estúdios a Miriane Staive Nunes, ela que é pedagoga especial e psicopedagoga. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Miriane. Seja bem-vinda ao NT Sul. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, para poder falar contigo e com o pessoal que está assistindo. Quando a gente fala em psicopedagogia, muitas coisas vêm à cabeça, né? Eu queria que você explicasse qual é o fundamento da psicopedagogia em relação ao aluno. Bom, a psicopedagogia é uma área hoje na área da educação que veio auxiliar tanto a educação regular, a escola regular, a educação especial, a comunidade de uma forma geral. Ela veio para dar um suporte para essas pessoas que estão apresentando alguma dificuldade na aprendizagem, na área da aprendizagem propriamente dita, na parte cognitiva. Então, o que o psicopedagogo faz? O psicopedagogo, ele investiga, ele analisa, ele observa através de testes, né? Através de várias situações que vivencia com a criança durante o diagnóstico, e ele, a partir dessas investigações, ele consegue dar uma devolutiva, uma resposta para esta família, para essa escola, dizendo onde está o problema da criança e como deve ser tratado, né? Então, assim, ó, é sempre bom a gente deixar claro que o psicopedagogo, ele se apropria da área pedagógica. Ele não tem, assim, ó, o poder, a capacidade de se apropriar da parte psicológica. Se por acaso, né, o aluno está apresentando algum problema na área da aprendizagem e o psicopedagogo dentro da clínica, ele descobriu que essa criança ele está apresentando esse problema cognitivo em função de alguma coisa que supõe-se ser ou um problema neurológico, eu vou encaminhar para um neurologista. Ah, se eu acho que ele está apresentando algum problema na aprendizagem, mas é porque ele está falando errado, ele está escrevendo errado, não é minha competência, eu encaminho para um fonoaudiólogo. Quais são os casos que mais chegam até vocês, psicopedagogos? Bom, hoje assim, ó, tem uma grande quantidade de crianças assim, ó, que têm apresentado problemas assim, ó, tipo a dislexia, o TDAH, né, que é a hiperatividade, tipo desatenção, impulsividade, hiperatividade mesmo. E aí tem vários outros tipos de problemas, né, descalculia, que são crianças que têm problemas na parte da matemática, assim, ó, N dificuldades. Infelizmente tem aumentado muito o número de crianças com problemas de aprendizagem. Se a gente pegar casos de crianças com transtorno de distúrbio, déficit, né, de atenção, o que isso aí pode acarretar na vida deles se não for tratado de forma correta? É muito importante, né, que no menor sinal de que alguma coisa não esteja funcionando direito na escola, a escola se detenha nessa criança, observe mais, e também a família seja orientada, seja avisada, porque essa criança está dando sinais de que alguma coisa não esteja funcionando bem. Família e escola tem que se preocupar e tem que olhar. Se essa criança, por exemplo, com dislexia, TDAH, ela não for tratada, o que vai acontecer? Com certeza essa criança ela vai ter lacunas na vida dela escolar, né? Que podem vir a, de repente, ela levar uma vida inteira com essas lacunas, ou então, se a coisa for mais séria, chegar em um determinado ponto da vida dessa criança, onde a dificuldade é tão significativa que vai acarretar problemas mais sérios ainda, né? E é que aí a gente diz, muitas vezes tu acaba em função de um problema que poderia ser tratado lá no início, no segundo ano, terceiro ano, né? Se é uma criança que tem uma hiperatividade, se ele foi no neurologista, no neuropediatra, ele diagnosticou, o médico achou que naquele caso era caso de uma medicação, junto essa criança ser acompanhada por um psicopedagogo, ou ter um atendimento diferente na escola, poderia passar tranquilamente. Se ela não tem, muitas vezes, esse atendimento, esse aparato todo em volta, pode vir a acarretar outros problemas. Aí, problemas de rebeldia, né? Problemas, muitas vezes, que as crianças, assim, desencadeiam não em função de uma adolescência, de uma idade assim, mas em função de um problema que não foi tratado. A gente sabe hoje que o mundo ele é avassalador com relação ao tempo, olhando para um lado da família, né? Ou seja, o pai e a mãe
devido aos afazeres, acabam não tendo a sensibilidade de entender que o filho tem um problema, tem uma dislexia ou tem um déficit de atenção. Cabe ao professor ter essa sensibilidade, já que talvez o convívio dentro de sala de aula ele seja maior do que com a própria família? Bom, eu gosto sempre assim de destacar que a gente tem que ter consciência, sim, de que assim como o mundo está correndo, está a mil, os professores também estão correndo muito mais. Estão atendendo, antes um professor atendia 1, 2 escolas. Hoje tem professores que atendem 5, 6 escolas para poder dar conta de poder sustentar sua família, né? Poder dar conta da sua estrutura, organizar a sua vida. Então, assim, ó, o professor também está tendo muitas cobranças e muitas atribuições que não tinham. Mas eu acho, sim, que no momento em que a gente entra para uma área da educação, tu tem que te apropriar disso. E se apropriar não quer dizer que tu entre para a área da educação sabendo disso. As universidades, infelizmente, os cursos, eles não capacitam os professores para lidar com esse tipo de criança. Não. Eu fiz uma pedagogia especial e mesmo na minha pedagogia especial teve muitas lacunas em relação a isso. Então, assim, os professores, eles têm dificuldades? Tem. É normal? É normal. Só que o que a gente tem percebido muito nos professores também é que, graças a Deus, eles têm procurado se capacitar. Quando e de que forma acontece o diagnóstico de alguma criança com TDA ou TDAH? Independente do que seja o caso, né, assim que essa criança possa vir a estar apresentando, eu sempre digo assim, que nunca menos de umas 8 investigações, de umas 8 sessões de atendimento. Por quê? Porque tudo pode influenciar na vida de uma criança. Vou te dar um exemplo assim. Hoje mesmo eu comecei uma avaliação numa criança, né? E aí eu comecei a avaliação, ele começou de um jeito muito tímido, normal, né? Ele terminou já bem mais falante, bem mais desinibido, né? Se eu for dar o meu diagnóstico de hoje, com certeza vai sair errado. Eu preciso ver ele outros dias. Eu preciso assim, porque nós somos diferentes de um dia para o outro. Então eu sempre digo assim, no mínimo 8 sessões para tu poder dar uma devolutiva. O que é devolutiva? É tu chamar esse pai e essa mãe, se foram eles que te contrataram, disseram, meu filho está apresentando um problema, eu chamo no final dessas 8 sessões, 10 no máximo, chamo esses pais e digo, olha, o que eu observei foi isso, né? Então, eu suponho isso, eu acho que vocês devem fazer isto agora, vamos para esse lado, vamos levar num neuro, vamos encaminhar num fono, vamos prestar atenção em tal coisa, preciso da autorização de vocês para eu ir na escola, conversar com a professora, dar uma orientada, ver como trabalhar com eles. Miriane, de que forma acontecem as intervenções da psicopedagogia? A gente sempre fala assim, que as crianças elas gostam muito de ir num psicopedagogo. Por quê? Porque basicamente a gente trabalha muito com jogos, né? Então qual é a criança que não gosta de jogo, né? Então assim, no momento em que tu está investigando um problema, tu tá fazendo a investigação, mas tu tá jogando, né? Tu tá trabalhando jogos tipo Resta 1, Código Secreto, N jogos que estão aí nas lojas, muitas vezes que as famílias usam, né? Perfil, né? Senha 4 cores. Então assim, tu trabalha basicamente em cima de jogos. Porque a partir do jogo, a criança vai te dando respostas, vai te mostrando se ela tem estratégia, se ela não tem, se ela presta atenção, se ela não presta, se ela é crítica, né? Se ela tem controle, né? Se é uma criança que tu larga um jogo já começa a mexer. Não, ela sabe esperar, ela sabe ouvir as regras. Tu percebe também se ela sabe te reproduzir. Então tá, fulano, são essas as regras. Tu podia repetir para mim as regras? Tu tem que saber essas... A partir de um jogo, tu descobre tudo isso. A própria criança, ela dá sinais de forma a chamar a atenção de alguém, ou do professor, ou da próprio pai, da própria mãe com relação a algum problema? Com certeza. Em algum momento, essa criança, ela vai sinalizar que alguma coisa, se não está bem, ela sinaliza. Em algum momento, ela sinaliza, né? O que pode acontecer é que alguns demoram mais para sinalizar, né? E também a gente tem que levar em consideração também que muitos pais, às vezes, demoram mais também para enxergar e outros demoram mais ainda para aceitar, né? O que é perfeitamente, assim, aceitável. A gente sabe, né, que ninguém planeja
ter um filho que apresente um problema, uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, é aceitável que a pessoa passe por um processo para aceitar, para começar a tomar uma atitude, né? Eu já vivenciei várias situações na clínica, onde eu dou uma devolutiva para os pais não aceitam, alguns até se revoltam, né? Qual é o momento certo para que os pais procurem a ajuda de um profissional psicopedagogo? Bom, é muito importante que a família, no momento em que ela for avisada pela escola que alguma coisa não está funcionando bem, esses pais ouçam essa escola. Que os pais prestem, além de ouvir, prestem atenção no seu filho na hora de fazer um tema, na hora de organizar a pasta, a mochila de ir para a escola, como é que está essa postura dessa criança, né? Ele está motivado para ir para o colégio, não está? A escola está virando o quê para essa criança? Eu sugiro também assim que os pais investiguem numa conversa, que sentimento essa criança está tendo em relação ao professor, em relação a colegas, né? Em relação a tudo que envolve o mundo da aprendizagem. Se os pais perceberem que algo não está bem, que tem alguma coisa que de repente não era antes e agora está, ou então de repente às vezes até tu percebe, mas ele sempre foi assim, mas por que o professor está chamando a atenção? Talvez esse problema já existia antes. Às vezes com a mudança de professor, um professor diferente tem um olhar diferente. Sempre a gente sugere o quê? Que procurem uma ajuda. Cachoeira tem muitos profissionais sérios. Eu conheço várias psicopedagogas muito sérias, muito boas, colegas excelentes. Então, assim, ó, tem onde procurar, tem. Eu sugiro sempre assim, que vão conversar, pedir uma orientação, que com certeza vão conseguir solucionar os seus problemas. Filhos de pais separados. Muitas vezes a gente sabe que não existe o convívio, né, salutar entre pais separados. Isso aí acaba influenciando na vida da criança, que está no início da sua fase escolar, da sua fase de aprendizagem. Isso também influencia para que ela tenha certos tipos de déficit ou qualquer outro tipo de problema com relação à aprendizagem e faz com que a mãe ou o pai ou a própria escola indique um profissional de psicopedagogia? Olha, isso é muito relativo. A gente recebe dentro da clínica, às vezes, crianças que vêm de famílias supostamente bem estruturados, casais estruturados, e as crianças apresentam grandes problemas. E, às vezes, estão ali crianças com os pais são separados, né? Mas a criança não apresenta problemas. Então, assim, cada caso é um caso. Mas eu pessoalmente acredito que é preferível uma criança viver com um pai e mãe separados do que viver dentro de um lar onde vive, né? Em brigas, em agressões, em situações de com certeza vão agredir muito mais essa criança. Mas assim, o que determina essa criança ter ou não uma dificuldade de aprendizagem são N coisas, desde coisas orgânicas podem vir a ser motivos, até questões de o local onde senta na sala de aula, às vezes pode ser motivo para a criança apresentar um problema de dificuldade de aprendizagem, entendeu? São várias coisas que podem desencadear dificuldade de aprendizagem, mas também tem 1000 coisas para resolver isso sem grandes problemas. Tem situações que é muito fácil resolver. Muitas situações em que crianças vão lá para a clínica, são avaliadas, eu termino a avaliação, eu vou na escola e a criança nunca mais precisa ir na clínica. Por quê? Porque a escola se apropria disso. A escola resolve, a família resolve. E às vezes o psicopedagogo ele só dá uma orientada na família. Miriane, eu queria te agradecer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu acho que não foi uma entrevista, foram lições que você passou pra gente. Foi um prazer me falar com vocês, realmente. Muito obrigada. Darcy?